seguindo aqui agora com cursos de lógica de programação na linguagem C agora. Já estou aqui com o meu Dev C++ aberto. Vou abrir aqui um arquivo que eu preparei aqui, um código, está lá disponível para download no site, esse aula 08 code 01. Você pode baixar lá e utilizá-lo. E aqui eu tenho as exemplificações das funções vistas na aula que a gente teve ali na parte teórica, no vídeo anterior a esse, da linguagem C, da aula 8, manipulação de textos. Eu tenho aqui as inclusões das bibliotecas, né? As duas padrão e a de string, né? Ou seja, a gente precisa disso aqui para poder trabalhar com string, né? E aqui eu tenho já no começo alguns exemplos de definição de variáveis, ou seja, eu vou declarar minhas variáveis aqui e, por exemplo, isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já sabe que se a gente criar isso assim, ó, a gente vai criar uma variável do tipo caractere, né? Que vai caber apenas um caractere, né? Então eu vou botar aqui, ó, cabe apenas um caractere. Em compensação, se a gente criar aqui uma variável, exemplo 2, e colocar aqui, ó, esse colchete aqui com um número dentro, isso aqui é uma notação de vetor, mas como a gente não viu isso ainda, a gente vai simplesmente tratar isso aqui como uma pura string. E isso aqui eu vou poder, no caso, armazenar textos, caracteres da tabela ASCII em até 100, na verdade não 100, 99, né? Então eu vou até corrigir aqui, ó, se cabe de 1 a 99 caracteres. A gente viu lá a notação do barra invertida a 0, basta você ver o vídeo anterior. Então, eu tenho aqui os exemplos de duas criações aqui de variáveis, e agora eu vou criar aqui as variáveis, né, que de fato vamos utilizar aqui nesse código. Eu tenho a variável nome e a variável str_idade, as duas são strings, né, uma com 255 caracteres, outra com 10 no máximo. E eu tenho aqui uma do tipo inteiro, que é idade. Bom, e aqui no meu programa, né, que é basicamente isso aqui, eu tenho aqui o pedido, né, do programa para digitar o nome completo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com texto. Então, se a gente vai trabalhar com texto, vamos assim utilizar o nome completo, porque é um exemplo bacana de trabalhar com texto, né? E eu tenho aqui o exemplo de puts e gets, ou seja, put string e get string, e printf e scanf aqui, né? Ou seja, eu vou aqui diversificar um pouco, né? Mostrar que eu posso utilizar, assim, na medida do possível, as duas funções, dois procedimentos, na verdade. Eu tenho aqui putString, né? Ele vai imprimir isso aqui na tela e automaticamente vai descer uma linha, digite seu nome completo, e aqui ele vai dar aqui um gets. Esse gets aqui, ele significa eu vou armazenar o que você digitou na variável nome, né? Poderia ser feito com printf e o texto aqui entre aspas, e eu poderia usar scanf com aqui, ó, %s, que é o operador de string, e a variável aqui depois sem o i comercial. A gente viu porque não pode utilizar i comercial. Isso aqui é uma explicação futura que eu vou falar sobre ponteiros. E isso aqui, quando você utiliza string, você utiliza um ponteiro para uma cadeia de caracteres, né? Que é um vetor de caracteres. Então a gente não vai utilizar esse i comercial. Simplesmente a gente não vai. Depois a gente vai ter uma explicação melhor sobre isso com outros assuntos que a gente ainda vai ver. Mas simplesmente você não coloca esse i comercial quando for utilizar uma atribuição de uma variável do tipo string. Depois eu vou aqui, ó, imprimir uma função aqui, ó, a quantidade de caracteres. Essa função aqui ela retorna um número inteiro, né? Tipo, a gente pode perceber aqui com %d, e ele vai retornar aqui a quantidade de caracteres dessa variável, né? Eu não poderia usar puts para imprimir isso aqui. Por quê? Porque eu tenho uma variável. Se eu tenho uma variável, eu não posso imprimir. O puts, putString, ele somente imprime isso aqui. Ou um texto delimitado por aspas, né? Aspas duplas aqui, que é um string, ou uma variável que é string. Isso aqui dá no mesmo. Você imprimir nome e imprimir isso aqui delimitado por aspas é o mesmo. Então, para string, puts e gets, ele trabalha somente com isso. Se eu for trabalhar aqui com um número, por exemplo, uma variável numérica, ou então aqui, por exemplo, uma leitura de uma variável numérica, scanf, %d, ele já não funciona. Então, nesse caso, só posso usar printf por causa da variável. Eu tenho aqui imprimir todo em maiúsculo. Aqui já é printf, né, com a variável, e o retorno de uma função aqui, né, strapr, que ele vai transformar tudo na minha variável nome, né, em maiúsculo. Eu vou ter aqui embaixo a função strlwr, né, que é para colocar tudo em minúsculo, beleza. E por fim aqui eu vou ter
para trabalhar com strings, eu tenho aqui a concatenação, ou seja, eu tenho aqui um procedimento. Qual é a diferença de procedimento e função mesmo? A função ela é um retorno, ou seja, eu tenho um retorno aqui que vai ser impresso, eu tenho um retorno que vai ser armazenado na variável, enquanto que um procedimento ele simplesmente executa. Ele executa aqui, ó. Eu vou concatenar na minha variável nome o curte computação da pressão, ou seja, vai ser colocado ao lado do conteúdo que já existe na minha variável. Eu vou colocar à direita curte computação da pressão, ou seja, eu vou juntar os textos. E aqui eu vou imprimir, né, para a gente ver como é que ficou. E agora aqui, no momento que trabalhar com números, eu vou colocar aqui, ó, digite sua idade. Você vai digitar sua idade, ele vai armazenar aqui na variável do tipo inteiro, né? Aqui entidade, aqui normalmente aqui o e comercial. E eu vou converter isso aqui em texto, né? Em string. E aí tem aqui, ó, i2a, ou seja, integer to ASCII. I2a, ele vai, você passa aqui como parâmetro a variável idade, você passa aqui a variável string aqui, né? O primeiro número inteiro, depois a string, e aqui o 10. A gente lembra que o 10, né, que eu expliquei, esse 10 aqui significa decimal. A gente vai trabalhar com a matemática, né? Matemática comum com números de 0 a 9, ou seja, são 10 números, nossa matemática é decimal. Se a gente vai trabalhando com binário, que são zeros e uns, a gente colocaria 2, e assim sucessivamente. Já expliquei isso no vídeo anterior. E aqui, eu tenho aqui, ó, ele vai imprimir a idade em string. Vou botar aqui um espacinho, ó. Então aqui, imprimir em string, né? E ele vai puxar aqui, ó, de str idade, ou seja, eu transformei minha variável, né, que era de inteiro, eu passei o valor dela de inteiro para string. Isso aqui agora é um texto. Aí depois o que eu faço? Eu zero aqui a variável, ou seja, eu coloquei, atribuí valor 0 a ela, e disse que entidade. Agora aqui, ó, isso aqui é um procedimento, isso aqui é uma função. Por quê? Porque isso aqui, o retorno dessa função vai ser armazenado nessa variável, enquanto que esse aqui é um procedimento. Por quê? Porque ela executa. E aqui, ó, eu tenho aqui o retorno da função a_to_i, ou seja, ASCII to integer. Ele vai pegar aquilo que está aqui em str idade, que eu coloquei aqui, minha idade, ele vai transformar em número, valor numérico que eu posso calcular, e colocar aqui na variável. E aqui ele vai imprimir, ó, idade novamente em int, né, que é número inteiro. Aqui, ó, %d, vai pegar aqui de int idade. Então vamos executar aqui nosso código para ver o que acontece. Vou digitar aqui meu nome completo. Pablo Ricardo Roxo Silva. Dou aqui um Enter. Eu tenho aqui quantidade de caracteres 24. Um número muito solícito. Um número muito exibido, né? Então vamos ignorar essa parte. Eu tenho 24 caracteres aqui no meu nome. Ele todo em maiúsculo aqui. Ele todo em minúsculo aqui. Inclusive, quem fez aqui, isso aqui agora já pode trabalhar desenvolvendo um Word, por exemplo, porque no Word tem essa função. Tem essa função lá de você transformar tudo em maiúsculo, minúsculo, né? Então você pode trabalhar nesses projetos. E aqui, né? Pablo Ricardo Silva curte a computação da pressão. Ou seja, eu concatenei na variável, né? Concatenei, agreguei um valor a ela, que é o curte a computação da pressão. Agora aqui é a idade, 25. Aqui, idade em string, fica assim, não dá assim para ver direito, né? Mas ele converteu aqui minha idade em 25, né? Para string, isso aqui eu estou exibindo um texto string, zerei a variável de número inteiro, depois eu peguei o valor que estava em string e devolvi para a variável que estava em int. A prova, eu botei aqui que é igual a 0, né? E aí, eu agora estou com 25, por quê? Porque ele converteu perfeitamente de string para número inteiro.